Boa noite. Na aula de hoje, nós vamos abordar a parte laboratorial de 4 aparelhos da filosofia biocriativa. Os aparelhos que vamos conversar serão o aparelho Sea Expander, o aparelho Roshu, o aparelho Sea Retractor e a mini placa palatina versátil. Meu nome é Luiz Fernando Eto, eu sou mestre e especialista em ortodontia pela PUC de Minas Gerais, sou professor do curso de especialização em ortodontia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e sou professor visitante do Departamento de Ortodontia da Kyung-hee University, em Seul, na Coreia do Sul, que foi onde eu busquei todas essas informações acerca desses aparelhos. Sou coordenador do curso de ortodontia biocriativa aqui no Brasil, sou diplomado pelo Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial e sou ex-presidente da Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial, seção Minas Gerais. Meu consultório fica em Belo Horizonte, Minas Gerais. Essa história começou para mim em 2015, quando eu tive contato com o professor Chang, da Coreia do Sul. Através de artigos, eu me encantei com essa técnica que ele publicava e consegui ficar um período na Universidade Kyung-hee, lá em Seul, na Coreia do Sul. Estive lá em 2017, por onde eu passei 35 dias aprendendo com ele, que foi o criador da técnica, os detalhes dessa filosofia de tratamento. Quando retornei ao Brasil, eu dei o nome de BOS Brasil. BOS significa Biocreative Orthodontic Strategy, que é o nome que ela é conhecida no mundo. Então, eu coloquei BOS Brasil para identificar os nossos cursos aqui em nosso país. Esses dois da foto, esse aqui de terno preto é o professor Chang, que é a pessoa que inventou a técnica, e atualmente esse aqui é o divulgador da técnica, professor Seong-Hoon Kim, conhecido como professor Sunny. Professor Chang está aposentado, então a divulgação da técnica pelo mundo se dá pelo professor Sunny. Os coreanos costumavam, lá atrás, né, no início dos anos 2000, a divulgar essa filosofia através de livros em coreano. Isso dificultava muito para que o resto do mundo tomasse conhecimento dessa filosofia de tratamento ortodôntico. Mas a partir de 2015, vamos colocar 10 anos atrás, eles começaram a fazer publicações em massa em revistas de ortodontia de grande circulação no mundo, e as pessoas tomaram conhecimento dessa fabulosa filosofia de tratamento. Aqui é uma vista da clínica de ortodontia. Essa clínica é especificamente para tratar com a filosofia biocriativa. Aqui é a entrada da clínica, olha aqui o nome, ó, tá? É uma clínica específica para ortodontia biocriativa, e aqui é uma área que fica no fundo dessa clínica aqui, para que o professor Sani possa ministrar aulas para os alunos visitantes. No dia de hoje, nós vamos mostrar basicamente 4 tipos de aparelho: o Sea Expander, o Sea Retractor, o MCPA, que aqui no Brasil nós vamos chamar de MPV, mini placa palatina versátil, e o aparelho Roshu. Aqui é só para lembrar que existem vários outros aparelhos da filosofia biocriativa que não serão contemplados na aula de hoje. Aqui são fotos das vezes que eu estive na Coreia do Sul. Eu já estive lá por 3 vezes. Em uma delas, estávamos comemorando os 20 anos que essa filosofia foi implantada no mundo. Aqui, contato dentro da clínica com o professor Sani, mostrando os casos clínicos. Aqui ele fazendo uma instalação de mini placa. Eles usam
muito mini placas ortodônticas. E aqui, eventos, nós levamos alguns brasileiros, certa vez, para que pudéssemos integrar, né, os povos do Brasil e da Coreia do Sul para trazer e divulgar essa filosofia aqui em nosso país. Então, esses são os 4 aparelhos que nós vamos abordar hoje e vamos começar pelo aparelho MARP-C Expander. Esse aparelho, ele tem basicamente os mesmos efeitos do aparelho MARP convencional, que é conhecido como MARP-MSE. Então, a vantagem ou a diferença desse aparelho é que ele não é apoiado nos primeiros molares superiores, não tem banda ao redor desses primeiros molares. Ele é um aparelho feito basicamente de acrílico, que envolve o disjuntor palatino, e esse acrílico vai ser instalado nesses 6 mini implantes que o ortodontista vai instalar no paciente a priori. Então, você vai ativando, instalou o aparelho, vai ativando o disjuntor, veja o espaço que vai abrindo, e alguns dias depois, olha o tamanho do espaço que você abre e olha o diastema que se mostra aqui na região anterior. Esse é o sinal clínico de que houve a disjunção palatina. Normalmente, esse aparelho é utilizado em pacientes adultos. Então, o importante para a parte de confecção do aparelho, né, é que nós vamos fazer, após a instalação dos 6 mini implantes, nós vamos fazer uma moldagem de alginato, vamos vazar com gesso. É importante perceber esses 6 orifícios que vão ficar no alginato. Eles devem ser reproduzidos no gesso. Caso não fique muito nítido, é bom que o laboratório de prótese reforce com uma resina para identificar a posição desses 6 mini implantes, pois quando for colocar acrílico aqui, vai ter que ficar um espaço negativo aí, que é onde vai inserir esse aparelho na boca do paciente, tá? Então, o laboratório de prótese vai receber esse modelo de gesso aqui, com a imagem positiva dos 6 mini implantes. Caso o ortodontista queira, ele pode também instalar os 6 mini implantes no seu consultório, escanear a boca do paciente e enviar o arquivo STL desse paciente. O laboratório, então, já vai imprimir esse arquivo e confeccionar o aparelho sobre esse modelo prototipado. Então, aqui são as etapas convencionais, considerando-se o aparelho em gesso. Então, depois de selecionar a área dos 6 mini implantes, vai se posicionar o disjuntor. No início, nós usávamos o disjuntor convencional, mas abolimos essa ação porque temos utilizado a disjunção em pacientes de 40, 50 e até 60 anos de idade. Então, precisa de ter um disjuntor mais robusto. Então, hoje, nós usamos o disjuntor Hyrax de 11 ou 13 milímetros, preferencialmente o de 13 milímetros. O laboratório tem que ter esse disjuntor, né? Porque o ortodontista vai mandar somente o modelo de gesso, tá bom? Então, o ideal é que se use o disjuntor Hyrax para se confeccionar esse aparelho. Então, você põe uma cera, adapta o disjuntor Hyrax nesse modelo de gesso, e aí você vai misturar pó e líquido de acrílico, cobre todos os 6 mini implantes. Reparem que a função desse acrílico aqui é tão somente cobrir os 6 mini implantes. Então, se esses 6 mini implantes estiverem mais próximos da sutura palatina mediana, ou seja, mais próximos o do lado esquerdo com o do lado direito, esse acrílico pode ficar menor, tá? Tanto melhor para o paciente, se ficar menor. Então, depois espera polimerizar, né?
dá-se o polimento, e esse aqui é o aparelho que o laboratório de prótese ortodôntica vai enviar para o ortodontista. Eu estava falando deste aparelho aqui, ó, o parafuso de disjuntor Hyrax de 13 milímetros, esse aqui, tá? Então, esse desenho aqui, ele vai variar conforme a posição dos 6 mini implantes. A função desse acrílico é somente cobrir os 6 mini implantes. Então, vamos fazer o passo a passo dessa fase laboratorial para que vocês possam entender com tranquilidade como isso é feito. É muito simples de fazer. Então, recebeu dessa maneira, você vai colocar resina para evidenciar a região dos 6 mini implantes, preservando, né, esse local aqui, porque ele deve ficar com uma bolha negativa, porque o ortodontista precisa dessa bolha negativa para inserir esse aparelho na boca do paciente. Coloca-se o disjuntor, lembrando mais uma vez que nós não usamos esse disjuntor convencional mais, utilizamos o disjuntor Hyrax de 13 milímetros. Depois, face o acrílico. Vejam que o formato aqui já é diferente daquele exemplo anterior. Não tem problema nenhum. Quanto menor a região compreendida pelo acrílico, tanto melhor para o paciente higienizar esse aparelho depois. Aqui está com polimento e aqui pronto para ser instalado. Vejam essa situação aqui, ó. Nesse caso aqui, o acrílico vai poder ser menor, tá? Então, é esse aqui. Não está dando para ver, mas você tem aqui os 6 orifícios negativos aqui. E é isso que você vai entregar para o colega ortodontista. Um aparelho super simples de fazer, tranquilo, tá? E como tem colegas do Brasil todo e também colegas até de fora do Brasil, a ideia com essa aula aqui é para que você, com o seu laboratório, que confecciona os aparelhos ortodônticos, possa entender esse passo a passo e confeccionar para os ortodontistas da sua cidade, da sua região, que queiram trabalhar com essa filosofia biocreativa, essa técnica coreana. Ok? Então, mostramos aqui o passo a passo do aparelho Sexpander e agora nós vamos falar de um outro aparelhinho chamado Horseshoe. Esse aparelhinho, Horseshoe, em inglês, significa ferradura. Ferradura por quê? Porque ele é uma forma de ferradura. São 2 placas de acrílico, uma para o arco superior, outra para o arco inferior, com 4 ganchinhos para o uso de elásticos intermaxilares. Basicamente é isso o aparelho muito tranquilo. Vejam esse vídeo aqui. As pistas onde vão correr o arco superior e inferior, elas devem ser planas. Vejam aqui, olha como é que a pista é plana, tá? Tanto a superior quanto a inferior, vejam aqui. E os ganchos são ganchos da Morelli com a ponta em bola para receber elásticos de classe 3, ou seja, 2 ganchos na distal do arco superior e 2 ganchos aqui na região de caninos no arco inferior. Isso aqui tem que ser montado em articulador para que você consiga planificar a base desses 2 arcos aqui. O arco superior deve roçar no arco inferior, né, numa superfície plana. Isso é muito, muito importante para esse aparelho. Então, você vai receber já a mordida em cera desse paciente, né? O colega, esse aparelho é para tratar classe 3, então, normalmente, esse paciente vai estar com overjet negativo ou com mordida de topo anterior, tá? Ele é muito indicado para dentadura decídua, dentes de leite ou dentição mista, tá? Dificilmente vai ser usado em dentição permanente. Ele é para crianças, esse aparelho. Então, você, de posse da mordida em cera, né, monta no articulador. Nesse caso aqui foi
montado num verticulador, define aqui a área limite do acrílico, passa um isolante e agora você vai, né? Caso o colega queira, você pode usar grampos de Adams nos primeiros molares. Eu praticamente não utilizo, não há necessidade, eu faço direto o acrílico, tá? Mas se for necessário, pode usar os grampos de retenção. Então, você vai acrilizar, uma vez acrilizado, você vai levar no verticulador, planificar essas pistas e quando esse acrílico estiver tomando presa, você já, uma vez confeccionado esses grampinhos em bola com suas retenções, você vai inserir dois na região posterior do arco superior e dois aqui na região de caninos no arco inferior. Então, distal de molares superiores e distal de caninos no arco inferior. Esse é o grampo em bola da Morelli, tá? Com a ponta em bola. Isso aqui é ideal porque é mais confortável para o paciente, não machuca o paciente, caso você vá usar um fio ortodôntico qualquer. Então, está aqui inserido o fio. Então, esse detalhe, para quem está assistindo, né, o vídeo ou a aula aqui, é dessa maneira, você vai fazer ele no plano vertical e depois o gancho sai na horizontal. Então, o colega vai usar o elástico de lá para cá, de lá para cá. O elástico de classe 3. E uma placa vai deslizar sobre a outra placa. Basicamente é isso aqui o aparelhinho muito simples de usar, tá? A nossa protética aqui em Belo Horizonte gosta de mudar as cores do aparelho de acordo com a preferência do paciente e coloca o nome também, né, do paciente. Então está finalizado, aí basta entregar agora para o seu ortodontista esse aparelho. Muito simples também, esse foi o aparelho Rochu, ou seja, aparelho ferradura, duas plaquinhas de acrílico super simples de ser confeccionado também. O terceiro e penúltimo aparelho que vamos mostrar é um aparelho C-Retractor. É um aparelho feito para retração dos 6 dentes anteriores de maneira controlada mecanicamente. Então, para que isso aconteça, é importante que esse aparelho seja muito rígido. Então, isso aqui não é bracket com fio. Isso aqui é um fio de ortopedia, um fio 0,9 milímetros, tá? Que toca toda a superfície palatina dos 6 dentes superiores anteriores. E esses ganchos aqui, ó, são os braços de força. Esses braços de força que vão definir a linha de ação de forças que vai reger a retração desses 6 dentes anteriores. Esse aparelho vai estar fixado em ancoragem esquelética na região posterior do palato. Pode ser mini implante simples, pode ser uma mini placa, mas isso não vem ao caso para o laboratório. O laboratório vai fazer somente esse aparelho aqui. E é importante fazer essa alça aqui, porque essa alça permite que você altere o comprimento desse braço de força aqui. Isso é muito importante, porque muitas vezes você vai começar com um determinado comprimento de braço de forças e no meio do caminho você vai ter que alterar esse comprimento, normalmente aumentando esse comprimento. Então, você tem que ter uma região para que permita, né, um ajuste do comprimento desse arco. Então, vamos mostrar, está aqui o nosso aparelho, o C-Retractor, né? Eu vou mostrar a parte laboratorial. Você tem que ter uma tela para colocar nos 6 dentes anteriores. Essa tela fica no centro da coroa. Essa tela que é um problema que eu vejo, porque ela não tem aqui no Brasil, sabe? Aí quem for fazer esse aparelho, se quiser, pode me pedir, eu mando pelo correio um pedacinho dessa tela, você recorta e você vai usar nesses 6 dentes anteriores somente. Essa tela aqui é uma tela importada, tá? Quem tiver, né, na internet hoje, você pode conseguir essa tela aqui,
pode utilizar. Ela tem uma superfície lisa atrás e uma superfície rugosa aqui na frente. Você vai molhar esse modelo de gesso e molha a telinha, coloca ela no gesso, tá? E vai aderir esse conjunto no dente do paciente, dessa maneira que está sendo mostrado aqui na fotografia. Aqui, ó, um pote Dappen com água, um pote Dappen com gesso, molha aqui, molha com gesso e adapta no centro da coroa clínica do dente. Dessa maneira aqui, ó, tá? Limpa ao redor dessa tela e vai posicionando. Depois você vai fazer um fio que deve tocar nesses 6 dentes anteriores, na tela dos 6 dentes anteriores. Então, esse é um fio 0,9 milímetros, é um fio grosso. Você tem que trabalhar com alicate grosso para não abrir o bico, né? Faça o inset dos caninos aqui, ó, porque o canino é mais espesso do que o lateral e o central, então tem que ter essa dobra aqui para que esse fio fique bem adaptado na superfície palatina desses dentes, desta maneira aqui, tá? E aí depois, com esse fio aqui, ó, esse restante, você põe uma cera aqui. A função aqui é só estabilizar nessa posição, porque agora você vai soldar aqui, tá? Você vai soldar esse fio nessas telas. Então, vejam como está muito bem adaptado, ó, tá? Agora, nós vamos fazer o braço de força, os 2 braços de força. O ortodontista, você pode perguntar para ele qual o comprimento que ele quer o braço de força. Tem trabalhos aqui, né, vários trabalhos na literatura, que mostram que o comprimento para os coreanos, ele pode ser iniciado com 13 milímetros. 13 milímetros. Aqui no Brasil, o palato, o perfil do paciente é mais longo, então o palato fica um pouco mais profundo. Isso aqui vem de 15 a 20 milímetros de comprimento, tá? Então, você pode colocar aí em torno de 15, 16 milímetros, deixa essa alça de ativação, que se o ortodontista precisar de ativar para chegar lá a 18, 19, 20 milímetros, basta ele ativar essa alça que você fez no aparelho. Onde ela fica? Ela fica na altura do incisivo lateral, tá? Então, faça ela para distal do incisivo lateral, porque vai ter a outra aqui, ó, tá? Aqui foi feito com 13 milímetros, você pode fazer 15, 16 milímetros aí, que vai estar bom para o ortodontista. Faz a outra, todas viradas para distal, e o ganchinho virado dessa maneira, porque aqui atrás vai ter um mini implante e ele vai usar um elástico aqui, ó. Então, aqui é para encaixar o elástico, esse ganchinho, tá? Prende com cera também, porque agora nós vamos soldar o conjunto todo, esse primeiro fio com os 2 braços de força. Então, põe gesso aqui para tampar, para a solda, quando você estiver soldando, não derreter essa cera, né? Então, tampou aqui. E agora, esse é um sistema antigo, né? É o fluxo, passa o fluxo aqui e depois a solda. Aqui é a solda, fluxo e solda. Se o seu laboratório já estiver trabalhando com a solda laser, tanto melhor para você, tá? Caso contrário, pode fazer dessa maneira mesmo, não tem problema nenhum. Eu vou mostrar como depois do acabamento você tem um resultado muito bom. Então, ó, solda, 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 vai soldar ele todo, está soldado. Agora recortou aqui na distal dos caninos, está pronto o aparelho, né? Cuidado para não destemperar esse fio, tá? Então, você tem que ter um controle bom dessa solda. E agora, vamos dar o polimento. Está aqui o aparelho com o polimento, né? Essa extensão aqui é para permitir as ativações no comprimento do braço de força. Importantíssimo isso aqui, tá? Então, este aqui é o aparelho. Você acabou de confeccionar o aparelho chamado C-Retractor. É um retrator dos dentes anteriores. Então, o colega vai pedir para que você faça, né?
e peço até que vocês me passem os nomes, os telefones, os contatos, para que eu possa divulgar também para os colegas. Tem gente do Brasil todo que pede para o nosso laboratório de Belo Horizonte fazer, só que eu acho desnecessário. Então, se o colega é do sul do Brasil, tem um laboratório, né, próximo dele aí no sul para poder fazer, o mesmo vale para o Nordeste, para o Norte. Então, a ideia com essa aula aqui é que os laboratórios possam fazer esses aparelhos sem concentrar todos aqui em Belo Horizonte, tá? E agora nós vamos para o último aparelhinho, que é uma mini placa. Na verdade, o que o laboratório vai confeccionar, basicamente, é esse arco palatino modificado, tá? Essa barra palatina modificada com dois ganchinhos aqui na altura dos caninos ou próximo ali dos primeiros pré-molares. Então, este aparelho aqui funciona com a mini placa instalada, essa barra palatina modificada, e o ortodontista vai unir a barra à mini placa e dessa maneira vai distalizar esses molares, nesse exemplo aqui, mas ele pode pedir para que essa barra seja feita aqui atrás e aí ele vai mesializar os molares, tá bom? É uma barra versátil, por isso que ela chama mini placa palatina versátil, porque você pode distalizar os molares, mesializar os molares ou intruir os molares, dependendo do local que você utiliza essa barra palatina. Bom, então, isso aqui é o que o laboratório de prótese ortodôntica vai confeccionar. Uma barra palatina modificada é aquele mesmo ganchinho usado no Rochu, né? É um gancho em bola da Morelli e você vai soldá-lo na região dos caninos. O ideal é nessa região dos caninos aqui, fazendo esse movimento nesse gancho. Por quê? Porque o elástico vai daqui aqui para trás, ó. Daqui aqui para trás. Então tem que fazer um ganchinho aqui na frente, tá bom? Essa barra é feita com fio 0,9 milímetros, né? E assim como naquele outro aparelho, isso pode ser também escaneado pelo ortodontista, ele envia para o laboratório imprime esse modelo e vai confeccionar o aparelho em cima, tá? Eu chamo de barra palatina modificada com esses ganchos aqui. Esse fio é um fio 09 e as bandas, cada lugar no Brasil tem uma maneira de fazer, tem ortodontista que já manda um modelo com as bandas e tem ortodontista que manda só o espaço, o próprio laboratório adapta as bandas e faz o aparelho, tá? Aí é como você estiver acostumado. Essa aqui é a mini placa, isso aqui não é trabalho do laboratório de próteses, isso aqui é feito pelo próprio ortodontista, mas só para vocês verem, ó, ele vai adaptar essa mini placa no modelo de gesso primeiro, está aí adaptado, vai contornar essa mini placa de acordo com a anatomia do palato do paciente, tá? Não pode tocar na mucosa e não pode ficar também muito afastado, porque senão incomoda a língua do paciente. Depois o colega vai prensar essa mini placa. Uma vez que a mini placa esteja adaptada, vocês viram ali que é preciso fazer 3 furos no gesso, tá? Para encaixar, porque essa mini placa tem 3 pedículos aqui, então encaixa essa mini placa dentro do gesso, faz o contorno dos braços, dos 2 braços dela, para que ele fique bem adaptado ao palato do paciente. E agora você vem, né, numa plastificadora, plastifica aqui por cima dessa mini placa. Feito isso, vejam que ela abraça essas retenções aqui. Você vai, com uma caneta, delimitar a área que você vai precisar. O objetivo dessa placa aqui, gente, é um guia de transferência para que na boca do paciente essa mini placa fique exatamente nessa posição definida aqui no laboratório, tá? Então, com o disco de carburundo, você vai desgastar.
Você vai remover o acetato ao redor desses três orifícios aqui, porque aqui vão entrar três mini implantes. Então, é muito importante que o mini implante não abrace essa placa aqui. Ele não pode encostar nessa placa, porque senão vai ficar difícil de remover essa placa, tá? Então, às vezes, você pode fazer uma cera por cima desses orifícios antes de prensar, por conta desses pedículos aqui, ó, tá? Então, esses pedículos vão entrar no tecido transmucoso, o mini implante vai entrar aqui e a placa de acetato está na parte de cima. E ela vai ser removida depois. Isso aqui é para o colega, né? Sempre essa mini placa. Se porventura o colega pedir para que o laboratório ortodôntico faça isso aqui para ele, né? Isso aqui foi manuseado, então quando voltar para o consultório dele, como isso aqui vai entrar dentro do tecido palatino, né? Dentro do transmucoso, ele vai ter que fazer uma limpeza com um detergente enzimático antes de inserir esse aparelho no palato. Aqui um videozinho mostrando a parte laboratorial dessa mini placa. Então veja que aqui ela está com os três mini implantes, ela é de titânio, ela vem lisa e você que vai dobrá-la de acordo com a anatomia do palato do seu paciente. Então aqui, ó, face três orifícios para encaixar a placa, dobra para distal. Nós estamos simulando aqui uma distalização dos primeiros molares. Adapta bem, ó. Ela não pode tocar na mucosa, e não pode ficar muito afastada dessa mucosa também. Tem que trabalhar com alicate mais rígido, né? Tem que ser um 139 bem rígido de laboratório para trabalhar com maior facilidade. Depois de prensar da placa, é isso aqui que você vai devolver para o ortodontista. Reparem o alívio que foi feito aqui, ó, tá? Então, esse aqui é o guia para a inserção da mini placa. Tá ok? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. É muito importante que os laboratórios ortodônticos nos ajudem confeccionando esses aparelhos, porque está concentrando muito aqui no nosso laboratório de Belo Horizonte e são aparelhos muito simples de serem confeccionados. Essa aula vai ficar, né, à disposição de vocês, assistam quantas vezes forem necessárias até vocês ficarem craques nessa confecção. Eu digo muito para os alunos que uma dica, eles podem pedir para que o meu laboratório, o laboratório de Belo Horizonte, faça o primeiro aparelho e aí ele entrega esse primeiro aparelho para vocês fotografarem, conhecerem, manusearem o aparelho e a partir daí o segundo aparelho é você que vai fazer, tá bom? Agradeço muito a atenção de todos e qualquer coisa eu estou às ordens aqui. Um abraço, até já.